de volta com o programa Hora Econômica, recebendo o nosso primeiro convidado, o professor de Economia, mestre em Economia, Antônio Marcos Machado. Boa noite, Antônio. Boa noite. Obrigado mais uma vez por você ter voltado aqui ao programa para falar sobre um tema que todo mundo espera no início do ano, que é a economia mundial e a economia brasileira. Claro, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Antônio, você esteve recentemente nos Estados Unidos e qual foi a sua percepção agora da pós-crise do mercado americano? O final do ano passado, os americanos já sentiram uma melhoria na economia interna, né? O final do ano vem aquela neve, e eles estão com muita tempestade de neve agora, quer dizer, a economia para bastante, porque o fluxo de negócio, caminhões, trens, aviões, fica mais reduzido. E essa semana, o Scott Brown ganhou em Massachusetts, quer dizer, um republicano, né? Então isso para o Obama é uma perda muito grande. Estava uma maioria no Congresso por né? E contando tremendamente com Massachusetts, que é um estado muito liberal, né? São democratas, é a terra do Kennedy, por exemplo, do Ted Kennedy. Então foi uma derrota que ele não contava, mas isso é bom para a democracia, é bom para o debate, é bom para o diálogo. Então tem que convencer mesmo o Congresso, o Senado, para conseguir levar suas políticas à frente. Isso pode afetar um pouco a expectativa do norte-americano com as políticas sociais que o Obama estava desenvolvendo. Mas você sentiu alguma coisa assim de o americano está mais otimista? Como é que você sentiu o povo? Com certeza, muito mais otimista e principalmente a classe média e abaixo da média. Estava com mais expectativa, com mais esperança, porque até então a economia americana, nas últimas décadas, está muito mais voltada para a classe média e para a classe média alta. Então, esse programa que ele tem de saúde, de seguro de saúde, estava com uma expectativa muito elevada. O americano estava começando a acreditar que ia, de uma forma mais rápida, recuperar aquela capacidade de geração de riqueza e renda que ele sempre tem. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a sua expectativa para o crescimento da economia mundial? Você vem aqui de vez em quando, faz as suas colocações e geralmente as suas colocações acontecem. Aconteceram, essas últimas que estivemos conversando aí. Por isso que a gente convida você sempre para falar no programa. Como é que você está vendo aí o crescimento da economia mundial? Vamos ter um boom de crescimento novamente? Ou só o Brasil que tem um crescimento diferenciado nessa situação? Como é que você está vendo isso? Eu acredito que, se tiver em termos de mundo, acho que a Europa não deve crescer muito. A Europa tem problemas internos muito sérios, problemas de natureza social, de natureza de fornecedores, inclusive, porque, por exemplo, aço, plástico, vidro, todos os fornecedores para a Europa estão querendo aumento de preço. Então, isso deve paralisar um pouco o crescimento europeu. Mas a Ásia, por sua vez, vai crescer bastante. Isso pode ser bom para a economia brasileira. Então, de forma geral, quando a gente junta todas as variáveis, a economia mundial deve crescer muito pouquinho, muito pouquinho. Em torno de o quê? 1,5, 2? 1,5, no máximo 1,5. E isso é muito insuficiente. Quer dizer, nós vamos precisar de muito mais do que isso. Então, deve ser aí um ano, né? 2010 deve ser um ano, ainda um ano travado, apertado, os europeus tentando arrumar soluções mais rápidas, mais produtivas, e os asiáticos, com China e Índia, continuando a deslanchar. E o Brasil, Marcos? Como é que nós vamos crescer esse ano? Será que vamos bater em 4%, 5%, como está se comentando? Esperamos um crescimento de 4%, 5%, para brigar aí com o mercado chinês, porque a China só vai crescer 9%. A China é impressionante, né? A velocidade em que ela cresce é brutal. O Brasil, eu sempre sou otimista, mas dessa vez eu vou diminuir um pouquinho o otimismo, porque nós deveríamos chegar, na minha percepção, nas minhas continhas, aí a 3% no máximo, né? O ministro tem divulgado aí, o governo tem divulgado de 5%, 4,5%, 5%, mas eu acredito que a gente não passe de 3%, que já é uma coisa razoável, considerando que a gente está saindo de uma crise muito séria. Então, é provável, Ângelo, que o Brasil chegue a 3%. Um ano político, isso é sempre muito ruim, isso sempre atrasa os investimentos, os empresários ficam desconfiados, os arranjos políticos no Brasil são arranjos que normalmente atrapalham a economia. Marcos, e a economia capixaba? O que você pode falar para o nosso telespectador? O que você, seu feeling para esse ano, também ano de eleições? O governador Paulo Artung passa o bastão. E o que você vê aí para a nossa economia capixaba? Esse começo de ano, os primeiros 3, 4 meses, deve definir a questão política, a questão de quem é que vai suceder o Paulo. Agora, o Espírito Santo, ele tem uma economia muito ligada ao mundo.
a economia global, exatamente por essa questão portuária que nós temos. Isso é uma tradição histórica, nós temos o Rio, São Paulo e Minas muito próximos. Então, isso é uma coisa a nosso favor, já que o grande comprador nosso é a China e agora a Índia também está assumindo essa posição. Então, acredito num bom ano para o Espírito Santo. Um bom ano para o Espírito Santo, exatamente pela questão portuária e pela questão dos investimentos que estão sendo realizados aqui. Deve ser um ano próspero. Bom, já que você falou que vai ser um bom ano, mas também nós temos que lembrar, até eu te fazer uma pergunta sobre os setores de economia que vão mais crescer aqui no Estado. Você acaba de me falar do setor de serviços, comércio exterior. Agora, o setor de turismo, já que o Estado, né, a gente está sempre aí, inclusive a Gazeta recentemente fez um artigo aí, colocando os pontos principais, né, negativos do turismo. Esse setor de turismo, Marco, o que você coloca para esse ano em termos de crescimento? Já que nós temos aí praias, montanhas, um clima favorável, né, uma cidade espetacular de condição de vida, mas nós não temos táxi circulando, a padaria, o supermercado fecha domingo, os restaurantes você chega para jantar 11 horas, o garçom te avisa que está fechando meia-noite, né? E sem falar na quantidade de obras que deixam para fazer exatamente no verão, estrangulando aí o fluxo da população que vem visitar o Estado. O que você pode falar, já que você também é professor nessa área, né? E o que você pode falar para a gente desse setor? Olha, Ângelo e amigos que estão nos vendo, é uma agressão à vocação do Estado. A vocação do Estado, Deus, quando desenhou o Espírito Santo, Deus disse, aqui tem turismo. Você tem uma potencialidade de turismo impressionante. Praias maravilhosas, um povo muito cordial, convento da Penha, tudo que você pode imaginar. Montanha. O Sul é bonito, o Norte é bacana, mas a gente está agredindo essa característica, porque há uma ideia aqui no Espírito Santo que a indústria é que resolve tudo. Isso é uma coisa que o mundo já provou que não é. Então nós temos no Sul, por exemplo, um imenso potencial turístico que está sendo prejudicado por quê? Aí você tem trânsito ruim, falta d'água, porque você está canalizando a atração de investimentos para as grandes indústrias. Então você tem um verão muito ruim, uma política de turismo no Estado inexistente, é impressionante como o turista é mal recebido. Não que o capixaba seja um povo mal educado, não. É porque o turista não consegue ter acesso aos serviços básicos de turismo, como um bom restaurante aberto até tarde, bons espetáculos, tranquilidade na praia sem você ter muito... Tem shows na praia aí, segurança. Então, não é nosso aeroporto, é um absurdo, a nossa rodoviária. Então, a chegada é uma coisa absurda, parece que a gente quer ir contra o que o Espírito Santo tem de melhor, que é o potencial turístico. Eu estava falando da Europa agora, o que está salvando a Europa é turismo. Exatamente. É o serviço ligado a turismo. Haja vista a Espanha, né? A Espanha, por exemplo, a Inglaterra, a França, que está valorizando isso tudo, os Estados Unidos, o turismo interno também está fazendo a economia aquecer. Então a gente está praticamente passando uma borracha em tudo que nos foi dado, porque o nosso turismo, ele não precisa nem ser construído. É verdade. Ele é todo natural. Ele é um desenho natural que todos gostam. E todas as pessoas que chegam em Vitória se surpreendem com a beleza natural, né? Ângelo, estão encantados, é impressionante isso. Até eu ia te perguntar se isso é problema cultural ou é competência mesmo, mas eu acho que já é tempo de se tomar uma atitude, né? Já que o governo mexeu em tanta coisa, ajustou tanta coisa aí no Estado, de se tomar uma providência para nós termos, de fato, um turismo no Estado do Espírito Santo. Você chega na época de verão, você vê o Estado abandonado, você é capital, né? Vila Velha, Vitória, você vê ninguém praticamente, só fica mesmo as pessoas que gostam daqui, na verdade. As pessoas que gostam, vêm por hábito, já tem famílias, laços familiares aqui. Você pega obras toda hora, estrangulamento de trânsito. Como é que faz fazer obra no verão, Marcos? Não tem condição, não existe. Isso não existe. Em outros lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, as obras são feitas de madrugada e assim mesmo fora do verão. Exato. Chega no verão para trafegar, tudo engarrafado. O turista que quer aproveitar, vai aproveitar como? Já tem uma má impressão quando chega no Estado. E, professor Ângelo, tem uma outra coisa, né? O turismo sempre emprega mais do que o setor industrial que nós conhecemos. Que pode ser o ano inteiro, né? O ano inteiro. E nós temos um potencial de desempregados muito elevado. Toda a parte de hotelaria, de restaurante, de serviço, pode ser em favor de gerar mais emprego. Antônio Marcos, muito obrigado pela sua participação no programa, mais uma vez, com as suas colocações. Esperamos poder contar com você em outros programas futuramente. Com certeza, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Antônio. Uma boa noite. Uma boa noite para todos. Faremos um breve intervalo, mas já volto.